Iniciando então a parte 4 desse módulo de farmacologia do diabetes, a gente tem aqui ainda o tratamento farmacológico, mais relacionado com os secretadores de insulina, que são aqueles estimuladores de insulina, e os inibidores de SGLT2, que são medicamentos que aumentam a expressão de glicose, diminuindo a glicemia. Então, aqui nessa figura, a gente tem representados os sensibilizadores, os secretagogos de insulina, sendo que as sulfonilureias e as meglitimidas, elas têm uma ação independente da presença de glicose, que eu vou explicar. E os incretinomiméticos, eles têm essa ação dependente, então eles só estimulam a liberação de insulina na presença de glicose. Então, começando pelas sulfonilureias, são secretagogos de insulina. Para isso, é importante a gente entender como funciona essa liberação da insulina. Então, quando a pessoa, o paciente, ele faz a ingestão de carboidratos, ou de glicose, ou de açúcares, essa glicose ela vai para o sangue. Do sangue ela consegue atravessar e chegar nas células beta-pancreáticas, através do transportador GLUT2. Esse é um transportador semelhante ao que tem nas células periféricas. Só que nas células periféricas a gente tem um GLUT4. Então, o GLUT4 ele fica internalizado dentro da célula e necessita da insulina para poder ser expresso na membrana. O GLUT2 não, ele está presente nas células beta-pancreáticas para justamente no momento da ingesta do alimento rico em açúcar, em glicose, essa glicose atravessa esse transportador, realiza suas reações bioquímicas e ao realizar ela produz ATP e esse ATP inibe o canal de potássio. Ao inibir esse canal de potássio, ao impedir essa atividade deste canal, a gente tem uma diminuição da condutância da membrana, em função dessa condutância do potássio, então eu tenho uma diminuição disso, gera uma despolarização da membrana, automaticamente os canais de cálcio, voltagem independente, eles são abertos, esse cálcio entra, ocorre um influxo de cálcio, esse aumento do cálcio estimula a liberação de insulina. Então, o processo normal de liberação de insulina, ela é dependente de glicose. O paciente ingere glicose, produz ATP, inibe canal de potássio. Canal de potássio, a diminuição dessa condutância do potássio, eu tenho a despolarização da membrana, que abre os canais de cálcio voltagem independente, ocorre influxo de cálcio, esse aumento de cálcio intracelular gera secreção de insulina. Lembrando que no caso da obesidade, do excesso da ingesta calórica, principalmente por conta dos açúcares, a gente tem muita glicose, muita insulina. Então, esse processo de excesso da glicose gera um excesso na liberação de insulina. Inclusive, quanto mais rápido a glicose entra no sangue, maior é a quantidade de insulina. Então, alimentos que têm alto índice glicêmico, eles possuem essa característica de rapidamente chegarem na corrente sanguínea. Então, a quantidade de glicose é maior, automaticamente a quantidade de insulina é maior. E aí tem todo o impacto com relação aos efeitos que a insulina tem nos seus tecidos, inclusive de retirada da glicose do sangue. Então, rapidamente o paciente tem fome, tá bom? Então, alimentos com alto índice glicêmico, a gente tem esse processo acontecendo de forma mais rápida. Quando eu tenho alimentos de baixo índice glicêmico ou associados à fibra que retardam essa velocidade, essa glicose chega em menor quantidade, liberando uma menor quantidade de insulina, e esse processo de captação da glicose também ocorre de uma forma mais lenta. Então, o paciente não tem tanta fome, tá? A fome, na verdade, aparece um tempo depois. Ok, mas como funcionam as sulfonilureias? As sulfonilureias, elas funcionam de forma semelhante ao ATP, só que por um local diferente, um sítio de ação diferente, elas têm essa ligação, né, nessa área do receptor, e ao se ligar nesse receptor,
ela tem uma inibição do canal, gerando despolarização, e ao despolarizar, o cálcio entra e libera insulina, tá? Por que é importante a gente conhecer esse processo? Porque no caso das sulfonilureias e das glimitidas, das piritinidas, a gente tem uma, que é também chamada de glinidas, tá? A gente tem uma ativação da liberação de insulina independente da presença de glicose. Então, muito importante. O papel delas é estimular a liberação de insulina. Só que se eu não tenho glicose sanguínea ou eu não tenho uma quantidade de glicose sanguínea adequada, essa liberação de insulina aqui vai gerar hipoglicemia. Então, a utilização desses medicamentos é diretamente relacionado com refeição. Eu preciso que o meu paciente, imediatamente ou em seguida do uso do medicamento, eles façam uma ingesta de alimentos, de carboidratos, lipídios, proteínas, mas que ele tenha essa ingesta com produção de glicose, para no momento que eu tiver a liberação da insulina, eu ter glicose na corrente sanguínea, ok? Então, as sulfonilureias e as glinidas, eles são medicamentos que são hipoglicemiantes, tá? Dentro das sulfonilureias, a gente tem a glibenclamida e a gliclazida, tá? A gliclazida, eu sempre brinco que os meus estudantes não falam glicazida, gliclazida. Esse é o nome correto desse princípio ativo. E esses medicamentos, como eu falei, eles aumentam a secreção de insulina. Então, eles têm uma capacidade de redução da hemoglobina glicada muito grande. Vantagem, essa redução relativa da hemoglobina glicada, mas eu tenho ganho ponderal, eu tenho hipoglicemia, então, e eu tenho uma série de efeitos anabólicos que a insulina produz. Então, eu preciso ter em mente que pacientes obesos, eles têm uma grande chance de realmente ganhar mais peso com o uso desses medicamentos. Porém, as sulfonilureias são os secretagogos que hoje a gente tem disponível no SUS. Então, para tratar pacientes que são tratados no nosso Sistema Único de Saúde, pensando em tratamento farmacológico sem ter a insulina, a gente tem a metformina e as sulfonilureias, tanto a glibenclamida quanto a gliclazida, tá bom? Então, elas têm uma alta capacidade de gerar redução da hemoglobina glicada, mas o preço disso, o risco de hipoglicemia e ganho ponderal é muito grande. De forma semelhante ao que a gente tem em relação a esses medicamentos, né, ao que eu chamei, né, de secretagogos de insulina, eu tenho também as glinidas, tá? Aqui, ó, repaglinida, desculpe, natiglinida. Esses são dois princípios ativos dessa classe que também agem inibindo esse canal de potássio. E ao inibir esse canal de potássio em um sítio diferente da sulfonilureia, então, apesar de atuar no mesmo receptor, no mesmo transportador, eles agem em locais diferentes. Então, inibindo, o processo é o mesmo. Não tenho eu diminuo a condutância do potássio, tenho despolarização, ativo o canal de cálcio, libera insulina. Então, as glinidas, elas têm essa atividade semelhante. Porém, as glinidas, elas são medicamentos que são altamente metabolizados pelas CIPs, então eu tenho grandes interações medicamentosas. Apesar de ter uma boa redução, o efeito farmacológico delas é muito rápido, então eu não consigo sustentar esse benefício da secreção da insulina ao longo do dia. Então, eu tenho efeitos positivos, mas o risco de hipoglicemia e de ganho ponderal também existem, semelhante ao que acontece com as sulfonilureias, mas eles têm, em termos de características farmacocinéticas e tempo de ação, a gente não tem vantagem quando comparado com as sulfonilureias. Então, em termos de secretagogos de insulina, esses não dependentes de glicose, eu tenho a preferência no SUS
pelas sulfonilureias, mas a gente tem duas classes que possuem o mesmo mecanismo de ação, mesmo efeito farmacológico. O que diferencia elas é justamente na quantidade, na forma como se tem tanto o esquema posológico quanto a metabolização. Outra classe, no caso de secretagogo de insulina, entra no que a gente chama nessa secreção de insulina sem estar dependente, estando dependente de glicose, tá? Diferente das outras duas classes anteriores que não precisam da glicose. Então, quem são esses medicamentos? São aqueles que agem semelhante aos hormônios que a gente tem intestinais. Como é que funcionam esses hormônios? Esses hormônios, eles são liberados no momento que a glicose, que os carboidratos chegam no intestino. Quando esses carboidratos chegam ali, esses hormônios GIP e GLP-1, eles são liberados na corrente sanguínea para produzir uma série de efeitos fisiológicos no corpo. Por exemplo, eles estimulam a liberação de insulina, eles agem aumentando a saciedade, eles diminuem o trânsito intestinal. Então, existe uma série de respostas fisiológicas quando se tem a liberação desses hormônios. Só que esses hormônios, eles são degradados rapidamente por uma enzima chamada DPP-4. Então, o GLP-1, em especial pensando em tratamento farmacológico para diabetes, ela tem um efeito maior na liberação de insulina. O GIP, a gente vai ver que ele tem um efeito em outros, como se fala, em relação à saciedade, em relação à diminuição do trânsito gastrointestinal. Então, esses hormônios, os dois, são inibidos rapidamente por essa enzima e, consequentemente, a gente tem inativação desses hormônios, fisiologicamente. Pensando em estratégia terapêutica, foram desenvolvidos os inibidores da enzima DPP-4. Então, o que ele faz? Justamente inibe a enzima. Para facilitar, o nome da classe, gliptinas. Gliptinas, mesma coisa que inibidores da enzima DPP-4. As gliptinas, elas vão aumentar a meia-vida do GLP-1, que é aquele hormônio intestinal fisiológico, e automaticamente vai produzir uma série de respostas com relação ao padrão insulina-glucagon, que reduz a glicemia. Então, GLP-1 é um hormônio fisiológico degradado por uma enzima fisiológica DPP-4. Como é que os medicamentos funcionam? As gliptinas, elas são inibidores dessa enzima e ao inibir, ela aumenta o tempo de meia-vida desse hormônio, em especial o GLP-1, porque o GLP-1 tem mais efeito nesse controle insulina-glucagon, aumentando a síntese de insulina, secreção de insulina e reduz o glucagon. Automaticamente eu tenho redução da glicemia. Tá? No Brasil, a gente tem uma série de gliptinas. Então, a gente tem a sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina. Todos eles têm o mesmo mecanismo de ação. O que é que diferencia um do outro? É justamente a forma como ela interage inibindo essa DPP-4. Então, por exemplo, a sitagliptina e a alogliptina, elas são inibidores competitivos da DPP-4. Então, elas competem pelo mesmo sítio de ação de inibição do GLP-1. Enquanto a vildagliptina e a saxagliptina, elas se ligam de forma covalente, mas todas elas fazem a mesma coisa. Inibem a enzima DPP-4. Automaticamente aumentam o nível de GLP-1 e, consequentemente, reduzem a glicemia. E aí o impacto que se tem na redução da hemoglobina glicada é de 0,6 a 0,8 e a gente tem raras hipoglicemias, porque diferentemente dos outros secretagogos de insulina, que são esses estimuladores de insulina, a gente tem aqui a necessidade da presença da glicose para que tudo isso aconteça. A GLP-1 só é liberada quando tem glicose. Então,
mesmo que eu iniba a enzima, eu só vou ter a presença desse hormônio se eu tiver a presença da glicose, tá? As reações adversas são algumas, como vários medicamentos têm, e o que eles mais colocam para se tomar cuidado é a pancreatite aguda, mas mesmo assim, comparando segurança dos outros inibidores, né, dos outros secretagogos de insulina, as gliptinas são mais seguras do que as sulfonilureias e as glinidas, ok? Então, para o tratamento farmacológico, ainda falando em secretagogos de insulina, a gente tem os análogos de GLP-1. Como eles funcionam? Como análogos justamente daquele hormônio que eu comentei anteriormente. Então, como é que eles funcionam? Além da ação diretamente relacionada à mobilização dessa glicose, o GLP-1, sendo um hormônio intestinal, ele tem uma série de ações fisiológicas, inclusive cerebrais. Então, a gente tem aqui uma ação no fígado, a gente tem uma reação no tecido adiposo, no branco e no marrom, a gente tem efeitos no trânsito gastrointestinal. Então, o que acontece? Quando se utiliza fármacos que são semelhantes ao hormônio, a gente tem uma série de reações, além das reações que a gente busca em relação à hiperglicemia. Então, eu aumento a secreção de insulina, eu aumento a biossíntese da insulina, eu diminuo a secreção de glucagon, que faz justamente todo o processo aqui no fígado. Então, os análogos de GLP-1 funcionam como o hormônio GLP-1. E ele consegue resistir, e aí esses agonistas, eles têm essa capacidade, eles resistem à enzima fisiológica. Então, diferente do hormônio normal, esses medicamentos, eles resistem à degradação que a DPP-4 faz. Quem que é o principal medicamento atual? Existem outros, existe a lixenatida, a dulaglutida, que são medicamentos, a semaglutida, que são medicamentos que eles estão com aumento de tempo de ação, então são medicamentos mais novos e que você pode fazer a administração, principalmente esses dois, uma vez por semana. Mas o mais utilizado, que já tem vários estudos mostrando evidências, é a liraglutida. Esse medicamento, esses análogos de GLP-1, eles foram justamente os medicamentos que tiraram o nome hipoglicemiantes orais ou medicamentos para diabetes por via oral. Por quê? Porque essa classe de análogos de GLP-1 ainda são parenterais, ainda são medicamentos que são utilizados na forma parenteral. A liraglutida, ela, além de fazer todo aquele efeito que eu comentei em relação à insulina e glucagon, ela também retarda o esvaziamento gástrico e promove saciedade. E o que isso é interessante? É que de forma efetiva, na verdade, já existem liberação desse medicamento para a obesidade, por quê? Porque ele reduz peso. Então, os análogos de GLP-1, eles têm essa capacidade de mexer com a glicemia, mas eles também têm um trabalho tanto no trato gastrointestinal quanto na saciedade que geram diminuição de peso. Tá? A gente tem realmente uma dose, uma capacidade de redução da hemoglobina glicada interessante. Ao atuar em vários outros tecidos, a gente tem efeitos relacionados à redução do risco cardiovascular, mas o mais interessante é que existe um risco de hipoglicemia, porque na verdade o GLP-1, os análogos são medicamentos, então não necessariamente eles são ativados pela glicose, e na verdade você administra o medicamento uma vez ao dia, mas os principais efeitos que se tem de desconforto do paciente está justamente relacionada com náuseas, vômitos e diarreia, por causa dessa alteração no trato gastrointestinal. Então, a dose dela tem que ser uma dose mais lenta, igual a gente faz com a metformina, uma titulação mais lenta para atingir a dose adequada, mas esses análogos de GLP-1,
eles têm essa capacidade de redução da glicemia e do peso, principalmente, de forma muito significativa. Qual o grande problema? Tanto das gliptinas quanto dos análogos de GLP-1. Ainda são medicamentos muito caros. Não existem no SUS, mas são medicamentos extremamente efetivos. Fora do Brasil, não se utiliza, não se recomenda mais sulfonilureias e glinidas para a população, só para aqueles que não conseguem ter dinheiro para adquirir os outros medicamentos. No Brasil, é o que a gente tem disponível no SUS, são as sulfonilureias. Então, pensando em segurança, tanto as gliptinas, que são inibidores de DPP-4, quanto os análogos de GLP-1, eles são mais seguros, mais efetivos do que os outros secretagogos de insulina. E este daqui, esses análogos de GLP-1, eles são medicamentos que reduzem peso. Por quê? Porque eles trazem saciedade. E aí essa saciedade ajuda, visto que a obesidade está diretamente relacionada com o diabetes mellitus. Por fim, o tratamento farmacológico com os inibidores de SGLT2, que são os medicamentos que agem excretando glicose. Então, a gente tem aqueles que diminuem a absorção de glicose, a gente tem aqueles que sensibilizam os receptores de insulina para captar a glicose, a gente tem os secretagogos de insulina, que são aqueles que estimulam a liberação do hormônio, e a gente tem os inibidores de SGLT2 que promovem glicosúria. Eles têm essa capacidade ao inibir este receptor SGLT2, que é um trocador de sódio e glicose lá no túbulo contorcido proximal, aumentando a quantidade de glicose e sódio no néfron. Conclusão, a gente tem uma alta excreção tanto de glicose quanto de sódio. O que isso tem trazido, e aqui observa essa figura, onde a gente tem mais efeitos favoráveis do que desfavoráveis, é que no caso desses inibidores, eles estão sendo efetivos tanto para a redução da glicemia, da hiperglicemia, como produzindo efeitos cardíacos e renais positivos, principalmente em pacientes diabéticos. Então, eu tenho eventos cardiovasculares sendo reduzidos, e aí eu falo de forma mais especial para pacientes com insuficiência cardíaca, e eu tenho efeitos positivos no diabetes. Então, essa classe de medicamentos, ela está sendo intensivamente estudada. Por quê? Porque ela causa benefício tanto na área do diabetes quanto nas doenças cardiovasculares. Quem são os medicamentos que a gente tem hoje aqui? Dapagliflozina, empagliflozina e canagliflozina. Podemos chamar essa classe de gliflozina. Por quê? Porque todos eles têm essa porção terminal, né? Então, a gente consegue aqui, esse sufixo, a gente consegue colocar essa classe como gliflozina, tá? Esses três medicamentos, eles são inibidores de SGLT2, automaticamente aumentam a excreção de sódio e de glicose. O que eles fazem? Aumentam o risco de infecção genital, infecção urinária, poliúria, podem fazer depressão de volume, tudo aquilo que está relacionado quando se tem a excreção excessiva de glicose. Porém, eu tenho redução do peso, porque eu jogo a glicose, e aí pensando em carga calórica, eu jogo fora. Então, eu ajudo na redução do peso, ajuda a reduzir a pressão arterial, porque estou excretando sódio junto. Como eu falei, a gente tem redução de diversos eventos cardiovasculares e também já existe evidência de redução de mortalidade por doença cardiovascular. E eu tenho um grande benefício considerando insuficiência cardíaca. Então, as gliflozinas ou inibidores de SGLT2 são hoje uma classe de medicamento em crescimento dentro do tratamento do diabetes e trazem diversos benefícios, tanto para diabetes como para doenças cardiovasculares.